Agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre financiamento imobiliário, as novas modalidades, a queda dos juros. Eu converso com a Cristiane Portela, que é presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP. Cristiane, boa noite. Boa noite. Bom, nós estamos numa fase positiva do financiamento imobiliário, porque nós tivemos uma queda importante da taxa de juros, a taxa básica, que é referência, e inflação bem comportada, né? Então, essa combinação permitiu aí o surgimento de várias modalidades e no momento de recuperação do setor imobiliário. Eu queria saber como é que você vê essa perspectiva, né? De você ter, por exemplo, financiamento só com correção pela inflação, não é? De você ter também só com uma taxa pré-fixada. Bom, o que a gente está vivendo agora e que é muito benéfico aí para todos os envolvidos, para todos os agentes aí da construção civil, para os consumidores de modo geral, é um movimento de retomada do financiamento do mercado de construção, do financiamento imobiliário como um todo, né? E essa retomada, ela é fruto, digamos, de uma conjunção de fatores, que são preços de imóveis ainda bastante atrativos, face ao momento, né, que nós passamos aí durante os últimos anos, assim, no mercado mais contido, digamos assim, e taxas de juros mais palatáveis, né, em níveis assim que eu me recorde ou que eu tenha pesquisado, que nunca tivemos aí no passado recente, né? Então, acho que são dois fatores muito positivos que estão promovendo essa retomada e esse crescimento aí do mercado que a gente viu em 2019 e que também a gente espera para 2020. E um crescimento muito grande da demanda para o financiamento, para a compra do imóvel. Foi uma expansão de 42%, por exemplo, em janeiro, em relação ao mesmo período do ano anterior. Houve um período aí de baixo movimento, né? O setor da construção e também financiamento. Mas, de qualquer modo, é uma recuperação importante. Sem dúvida. O janeiro deste ano foi, digamos, o melhor janeiro aí dos últimos tempos, 42% superior ao do ano passado, algo em torno aí de 7,2 bilhões aí de financiamentos imobiliários com recursos de poupança, né? Porque ainda tem que se juntar a esses os financiamentos com recursos de fundo de garantia que formam o grande mercado aí como um todo, né? E o ano passado, também de 2019 em relação a 2018, nós já vimos um crescimento da ordem de 30%, né? E estamos estimando novamente mais 30% para 2019. E janeiro já se configurou, né? Está vindo 42% melhor que o janeiro passado. Então, nos parece que essa previsão é nada otimista, é bastante realista, que a gente pode contar com isso. Condição de mercado que nós tínhamos. Agora, Cristiane, essas novas modalidades, por exemplo, de você colocar IPCA como indexador só, de você não ter uma taxa de juros, isso não traz um risco dos dois lados, porque você tem o risco da inflação disparar, tem a questão de condição de mercado mesmo, você não tem segurança de que vai permanecer assim, é uma aposta. Não há risco de a gente voltar a uma situação do passado, por exemplo, que se tinha correção pela inflação e nós tivemos crises seríssimas no setor? Na verdade, assim, o IPCA em si traz um risco um pouco maior, né, dado que o IPCA é um indicador mais volátil do que é o da TR. Por outro lado, o financiamento com IPCA coloca mais pessoas no jogo, na medida em que a primeira prestação é bastante inferior às prestações aí de TR+. Né? O que a gente tem visto e a gente percebe um cuidado importante aí da instituição financeira que está oferecendo é uma preocupação de deixar bastante claro para o consumidor quanto que vai ser a prestação, né, qual que é a necessidade que pode vir a acontecer no futuro. Também está se trabalhando com um percentual de financiamento do imóvel menor do que com TR+, o que dá mais segurança para o consumidor. Então, e comprometimento de renda também, que é uma coisa muito séria. Exatamente, também, né? Um comprometimento de renda menor. Então, esses fatores ajudam a fazer com que seja mais previsível os financiamentos com o IPCA também. Agora, essas novidades estão sendo puxadas principalmente pelos bancos públicos, né? Pela Caixa, Banco do Brasil, entre algumas modalidades. Você acha que os bancos privados também vão seguir a mesma linha? Olha, isso eu acredito que vai depender da estratégia de cada banco, das prioridades e tudo mais. Mas o que está muito benéfico, muito salutar aí para o setor é o nível de competição que a gente tem visto no mercado como um todo, né? No passado era muito, não havia um apetite por parte das instituições financeiras tão grande como está havendo hoje.
né? Então, em todo setor onde você tem bastante competitividade, quem acaba saindo ganhando é o consumidor, né? Então, a gente vê com muito bons olhos termos modalidades diferentes, alternativas, e essa competição aí pelo financiamento imobiliário que no passado a gente não via, né? Agora, qual o cuidado que o comprador deve ter? Porque ele está empolgado, claro que ele vai buscar um imóvel que seja razoável dentro do padrão de renda dele e a condição de financiamento também. Mas, ao escolher essas várias modalidades, qual a recomendação você daria? A recomendação que eu dou é, primeiro, realmente fazer um planejamento de médio e longo prazo, porque a gente está falando de um comprometimento com um projeto aí de 30 anos, né? Ainda que a quitação acaba se dando um pouco antes disso, porque as pessoas mudam de apartamento e tudo mais, é um compromisso de médio e longo prazo que a pessoa tem que realmente ver se está dentro do planejamento dela. E principalmente ao definir em qual instituição e por qual modalidade financiar, comparar o que a gente chama de CET, né? Que é o custo efetivo total, né, ao longo do financiamento. Então, eventualmente, uma prestação pode até estar menor no começo e depois de um ano, por motivo, seja pelo seguro ou pelo próprio indexador, vai vir maior, mas o importante é ver quanto que ele vai pagar de juros, que é o custo efetivo total, ao longo dos anos que ele está pegando. É isso que dá a melhor dimensão ele da vai ficar competitividade. amarrado àquilo, né? Exatamente. Na realidade, fica-se amarrado a este projeto, né? Mas ainda é possível ter a portabilidade entre as instituições financeiras, que é algo muito importante também. Que você falou dessa questão de concorrência, a portabilidade é uma concorrência muito forte, porque a situação mudou muito, né? O nível de juros. Então, quem tinha um contrato antigo pode pesquisar a instituição que tem um juro mais baixo e consegue essa portabilidade. Agora, tem algumas restrições, né? Tem alguns processos que são meio demorados. Na realidade, como que funciona assim, a grosso modo, né? O cliente vai ao banco onde ele tem o financiamento, pede uma evolução ali do contrato de financiamento e entrega no banco para o qual ele quer migrar o seu contrato, né? O banco de origem tem 48 horas, ou se eu não me engano, 72 horas, para tentar fazer a retenção desse cliente, né? Não deixar com que a portabilidade aconteça. Fazer uma contraproposta. Exatamente. E quando eu falo isso, não é não deixar de uma forma ruim, segurando a documentação, impedindo que isso vá, mas fazendo uma contraproposta. Porque, em última instância, mais do que os contratos que eles sejam portados, o importante é que o consumidor fique mais empoderado, né, para, dada a mudança da situação da conjuntura econômica, tentar aí uma repactuação de taxas, né? Esse é o objetivo principal da portabilidade, né? Empoderar mais o consumidor final. E daí, nesse sentido, o que a gente está vendo é um aumento das portabilidades, sim, mas muito mais do que a portabilidade, um aumento da renegociação de taxa de juros por parte dos bancos que detêm hoje o financiamento. Até porque geralmente o financiamento ele é concedido pelo banco que você já tem um relacionamento. Sim. Isso pode até garantir uma taxa mais baixa desde a origem. É aquela questão do bom pagador, do histórico que você tem, independentemente de cadastro positivo agora. Inclusive a Caixa, quando lançou essas novas modalidades, servidor público, por exemplo, costuma ter acesso a taxas mais baixas pela estabilidade, embora tenha atraso de pagamento também recentemente. Mas tem essa condição, então pode facilitar a negociação no próprio banco mesmo. Sem dúvida, né? Mas, assim, de qualquer forma, a portabilidade hoje está funcionando, isso é muito importante para a regulação do sistema como um todo, aumentou muito em termos percentuais, mas comparado com outras portabilidades, como do crédito consignado, por exemplo, os números não são tão grandes assim, né? Mas o instrumento está funcionando bastante bem e acho que os clientes estão bastante conscientes desse empoderamento, né? E têm procurado aí suas instituições. Agora, Cristiane, fica alguma preocupação com relação ao funding do sistema? Porque a gente tem, de um lado, a caderneta de poupança com uma rentabilidade muito baixa, né, em alguns meses perde para a inflação, no geral pode perder no ano para a inflação, porque a taxa básica é a referência, a TR da parada, zerada. E, de outro lado, o governo tem lançado várias possibilidades de saque do dia de fundo de garantia, que também dá suporte ao financiamento imobiliário. O setor tem preocupação com relação a isso, buscar outras fontes alternativas de recursos? Eu vou começar pelo final dessa pergunta, que foi a questão do FGTS, né? O orçamento do FGTS, ele veio agora para 2020, 5% a menos do que o do ano passado. Então, este funding a gente não vê com
com grandes preocupações. Ele não está crescendo, mas não está diminuindo muito, né? No caso da poupança, com a Selic abaixo de 8,5%, ela rende 70% da Selic, o que não a transforma no investimento mais atrativo sob a ótica da rentabilidade. Agora, sobre a ótica da facilidade, ainda continua sendo o investimento de maior conforto, né? E, digamos assim, de facilidade para a população de modo geral. Tanto é que, ainda que ela não esteja subindo como já subiu no passado, a gente ainda estima um crescimento da ordem de 9%. Certamente, a poupança mais o fundo de garantia não se constituirão um fundo insuficiente para o tamanho que o mercado imobiliário pode e deve ter no nosso país. Não no curto prazo, que no curto prazo a gente entende que está bem equacionado. Aí, quando eu falo curto prazo, aí 2 anos, 3 anos, né? A gente tem a opção de também fazer fundo através de LCIs, né? Através dos ativos. Agora, no longo prazo, a gente acredita que teremos outros instrumentos, né? Seja através das LIGs, né? Que são outros títulos aí que independem de poupança e que funcionam bastante bem em mercados onde não existe direcionamento, mas eu acho que a gente está migrando aos poucos, de uma forma muito responsável, para outras opções de funding que vão vir complementar a poupança e o fundo de garantia que é o que funciona, né? Na verdade, o mercado como um todo está buscando novas opções de investimento para compensar o que se perde com a redução da taxa básica. Sem dúvida, né? Também para os fundings a gente precisa encontrar a solução e acho que a coisa está bem encaminhada, está legislada, né? Tem um arcabouço legal que permite a emissão desse tipo de títulos, de fundos, que eu comentei agora, então acredito que vamos firmes aí no retorno. Agora, Cristiane, a gente sempre tem uma condição de oferta e demanda que acaba influenciando os preços. Hoje a gente está num momento razoável, né, porque o setor imobiliário teve de derrubar os preços para poder garantir vendas, desovar estoques, só que os estoques eles vão diminuindo ao longo do tempo, tem maturação dos projetos. O setor tem condição de acompanhar um aumento de preços com essas novas modalidades de financiamento? Em termos de financiamento, com certeza, temos condição, sim, de acompanhar. O que a gente percebe, né, é que os preços, lá na BCIP, nós temos um índice que é muito interessante, que fala assim, o preço real das operações, das vendas que aconteceram, né? Nós temos outras fontes que falam quanto que as pessoas estão pedindo por um determinado imóvel. Lá a gente tem uma base de dados muito interessante que mostra exatamente por quanto foi vendido, né? E o que a gente vê é uma recuperação dos preços, mas ainda não voltamos aos preços de 2014, 2013, quando a gente corrige pela inflação, o que é uma oportunidade aí para os compradores, né? Perfeito. Eu conversei aqui com a Cristiane Portela, que é presidente da BCIP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Cristiane, muito obrigada. Uma boa noite. De nada. Prazer. Vocês...